Hoje é uma alegria muito grande. Esse podcast tem uma importância muito grande para todos nós devotos de Frei Galvão. Porque estamos aqui em Guaratinguetá, a nossa comunidade Anuncia-me, na qual nós queremos conversar hoje sobre essa grande festa desse ano. Eu estou aqui ao meu lado com o Frei Gilberto. Bom dia. Paz e bem, paz e bem. Aqui é a nossa casa, né? Santuário Frei Galvão, aqui em Guaratinguetá. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês hoje para falar sobre a importância desse santo brasileiro, né? O primeiro santo do Brasil, nascido na nossa terra. Amém. E essa terra abençoada de Guaratinguetá, né? Que já deu para a igreja Nossa Senhora Aparecida e também Frei Galvão. Frei Gilberto, vamos falar um pouquinho do Gilberto. Como é que você entrou nessa vida religiosa? Tem mais gente na sua família que é religioso? Ou o senhor sentiu uma vocação? Olha, eu nasci na cidade de Agudos, interior de São Paulo. E em Agudos nós temos, há muito tempo atrás, nós tínhamos o prefeito Padre Aquino, e ele queria muito que as irmãs estivessem presentes na cidade para ajudar no colégio e tudo mais, e trouxe as irmãs franciscanas de Sissem para a cidade de Agudos. Aqui nós temos a irmã Terezinha, que nos ajuda também no santuário sempre, que é dessa congregação. As irmãs sentiram falta dos freis, e um foi puxando o outro, né? Em Agudos, então, nós temos já um seminário, que ano que vem completa 70 anos, né, da sua existência, da sua fundação, e foi ali, na presença dos freis, né, a minha infância, a juventude, vendo os freis ali pela cidade. É uma cidade bastante franciscana, que bebeu muito desta fonte de São Francisco de Assis, e foi vendo esse movimento que me despertou a vocação. Eu cheguei até a fazer outro curso, outra faculdade, entrei em sistemas de informação, mas quando o senhor chama, né, ele puxa, né? E daí então eu entrei para a Ordem dos Frades Menores. Então, e o senhor é muito jovem, o senhor está a caminho para ser ordenado sacerdote. O senhor está fazendo filosofia, como o senhor falou. Esses anos de caminhada, como o senhor se sente? Olha, são anos difíceis, né? Mas na vida da gente, toda escolha que a gente faz requer renúncias, né? Cada vez que a gente escolhe uma camiseta para vestir, outras ficam no guarda-roupa, né? Então, são anos de formação, mas que nos deixam completamente realizados. Quando o Senhor chama, né? E uma vez eu ouvi dizer que vocação é um encontro de vontades. É quando a minha vontade encontra a vontade do Senhor. Amém. Ali nós vivemos a nossa vocação plenamente realizados, né? Então, eu já estou na caminhada há 7 anos, né? E são anos de muita realização. Maravilha. De realização nos estudos, de realização na missão, no contato com o povo, de realização também da vida religiosa, da vida espiritual. Tem sido muito bom para mim todas essas etapas formativas, e a gente vai sempre crescendo um pouco mais nesse desejo, nessa sede de ir ao encontro do Senhor, né? Louvado seja o Senhor por isso. Olha que maravilha. Amém. O Frei Gilberto, eu vou perguntar para o senhor o seguinte: quais são suas metas nessa caminhada? Onde o senhor pretende ter um sonho de chegar? Olha, falar de metas é sempre uma coisa muito mais difícil, né? A gente sempre sonha 2 anos ali para frente, o Senhor vem e muda tudo. Muda tudo. A nossa vida é muito cheia de algumas incertezas, assim, né? Mas a gente tem aquela passagem do Evangelho de Mateus, né? Olhar os lírios do campo, né? As aves do céu, né? Eles não fiam, não tecem, não semeiam, né? E mesmo assim Deus cuida deles, né? Deus dá o alimento a eles. E a mesma coisa acontece na nossa vida, né? Nós estamos esse ano de 2024 em um ano de missão, né? Em ano de capítulo, né? Ano capítulo provincial, e é um ano em que todos os freis da nossa província esperam ou a transferência ou a permanência no lugar onde estão. Então eu mesmo... Acontece esse ano agora. Esse ano, agora no mês de novembro, durante uma semana, 8 dias, os freis se reúnem na cidade de Agudos, no seminário Santo Antônio, para conversarem sobre o futuro da província, para conversarem sobre o futuro da nossa ordem, e também para definir outros lugares de ação, vai de missão. Se é necessário, né? Exatamente, algumas alterações. Até não tem necessidade, é para crescimento do próprio frei, né? Sim, também. São Francisco pede para que nós sejamos missionários e itinerantes, né? São Francisco nunca gostou que nós fincássemos raízes em nenhum lugar, né? Porque a nossa missão, o nosso chamado é esse, né? Existe na nossa espiritualidade um texto muito lindo que chama do Sacrum Commercium, né? Ou da Aliança Sagrada, como nós chamamos, né? Em que São Francisco busca encontrar a senhora pobreza, a dama pobreza, a senhora com quem ele se casa.
E a Dama Pobreza mora nessa história no alto de um morro muito alto, e nunca ninguém consegue chegar no alto desse morro. Sempre as pessoas param no meio do caminho e descem. E Francisco e os seus seguidores, né, ao fazerem o seu voto de pobreza, abrem mão de tudo. E ela diz que somente assim, abrindo mão de tudo, a gente consegue alçar voos muito mais altos e chegar até ela, né? Que maravilha. Então, para nós é uma fonte de inspiração muito grande. E a gente vive nesse turbilhão, né? Esse ano, então, ano de capítulo, ano de transferências. Eu mesmo não sei para onde vou ano que vem. Quem sabe posso até vir aqui para a Fraternidade de Frei Galvão, né? Para o santuário. Mas a gente sempre deixa tudo isso nas mãos de Deus, na mão do... Essas mudanças muitas vezes até incomodam o nosso ego, né? Não é? Sim. Mas é aquilo que o senhor disse, eis-me aqui, Senhor, né? Eis-me aqui, Senhor. Para onde o senhor mandar, eu vou. Exatamente. Às vezes a gente já está acostumado com uma comunidade, já está acostumado com o povo daquele lugar, né? E somos transferidos para outro lugar. Então, para nós isso é um desafio também, mas eu acho que isso é um exercício muito maior de virtudes, né? Um exercício muito maior de nos deixarmos entregar na mão do Senhor verdadeiramente. Que maravilha! Você está acompanhando esse podcast junto com o Frei Gilberto e Henrique, irmão da comunidade Anuncia-me. Até falaria para o senhor, a comunidade Anuncia-me foi reconhecida hoje pela igreja de um caráter diocesano. Então, nós temos um documento da igreja que vale por todo o Brasil. Somos missionários, vamos completar 40 anos, e o senhor falando isso, eu me lembro, poxa, 40 anos nós estamos saindo de um deserto. Não sei se vai entrar em outro, né? Exatamente. Mas é um tempo que Deus nos dá pela sua palavra. E eu queria perguntar para o senhor, o que o senhor fala? Quem foi Frei Galvão? Frei Galvão foi um santo, um irmão de muita inspiração para nós, um homem à frente do seu tempo, né? A sua consagração à Imaculada Conceição é um ato de fé muito genuíno e muito forte. A igreja ainda não havia reconhecido o dogma da Imaculada Conceição, né? É um dogma que só foi assinado pela igreja no ano de 1950. Puxa, e Frei Galvão, já em 1760, assinava e fazia a sua declaração, a sua consagração perpétua à Virgem Maria, sob o título de Imaculada Conceição. Então, para nós, Frei Galvão é um santo, além dessa devoção, um santo de muitas virtudes e que nos inspira profundamente na caminhada, no serviço, na renúncia também do reino, para que a gente possa viver, nos consagrarmos ao Senhor. Frei Galvão era um santo de tamanha importância para nós, para a sociedade toda, que ele foi reconhecido em São Paulo, na Câmara dos Vereadores, como homem da caridade e da paz. Ainda em vida, ele recebeu esse título de homem da caridade e da paz. Então, para nós, ele tem muito a nos ensinar nesse sentido. Além disso, Frei Galvão também é o santo que foi muito procurado pelos enfermos. Nós temos duas histórias que nós contamos aqui no santuário, que são histórias que chamam a atenção e nos revelam um pouco dessa criatividade missionária do Frei Galvão. Existia um homem em São Paulo que vivia com fortes cólicas renais. Não conseguia dormir, não achava a posição confortável, girava para um lado, girava para o outro, e a dor não passava. E ele pede para que, pelo amor de Deus, alguém fosse buscar o Frei Galvão lá em São Paulo, para que o Frei Galvão pudesse lhe dar uma bênção. Tamanha fé dele também na intercessão de Frei Galvão. Frei Galvão, não podendo ir até esse homem pela sua agenda repleta, seus compromissos, Frei Galvão não o deixa sozinho, não o desampara. Ele, na sua criatividade, tira um papelzinho do bolso e escreve uma oração. Depois do parto, ó Virgem Imaculada, permanecestes intacta. Mãe de Deus, rogai por nós. Ele escreveu em latim? Ele escreveu em latim, né? Até hoje é essa mesma oração que é escrita nas pílulas do Frei Galvão. Sim. E ele escreve então essa oração, enrola o papelzinho e pede para que seja entregado a esse enfermo e que ele possa tomar como se fosse um medicamento. E depois disso, esse enfermo nunca mais sentiu as dores. Que maravilha. Ficou curado ali pela intercessão de Frei Galvão. Então, Frei Galvão nos ensina essa coragem, essa ousadia missionária e a fé, né? E a fé, principalmente porque a fé. Eu vejo que ele transferiu a fé, a certeza dele pela intercessão, num pedacinho de papel, na certeza que teria um objetivo. Exatamente. Né? O que o senhor pode falar para nós sobre a Estação da Luz, quando ele estava construindo alguma coisa ali, e qual a importância dele, por que atribui ele aos pedreiros, construtores? Bom, Frei Galvão, ele é nascido em Guaratinguetá, aqui ele se batizou, aqui ele foi
rezou a sua primeira missa, mas não foi aqui que Frei Galvão atuou enquanto religioso. Né? A atuação do Frei Galvão se deu em São Paulo durante 60 anos. Ele ficou transferido ali na cidade de São Paulo, no convento de São Francisco, bem no centro ali da cidade. E Frei Galvão era porteiro ali nesse convento. E o porteiro era uma função de muito destaque para nós. Não era qualquer um dos irmãos que ficavam nessa função de portaria. E ali Frei Galvão era confessor, atendente, e muitas irmãs. Nesse momento em São Paulo existia o recolhimento da luz, né? Mulheres viúvas que se juntaram para viver uma forma de vida consagrada, e essas irmãs buscavam, próximos ali da casa dela, o convento de São Francisco, buscando também a orientação de Frei Galvão. Frei Galvão percebe ali nessas mulheres a necessidade de um acompanhamento, de estar mais próximos, guiando e dirigindo os passos delas. Então Frei Galvão se muda para o recolhimento da luz também, onde ele vai ajudar a construir esse mosteiro que nós temos hoje, que é o Mosteiro da Luz. Frei Galvão não só constrói o edifício físico, mas também constrói o edifício espiritual. Essas irmãs, então, uma delas tinha algumas visões onde elas se viam vestidas de branco, completamente entregues ao Senhor, né? E elas usavam um manto azul. E essa irmã não conseguia distinguir qual era a vocação delas, porque o mosteiro tinha outro carisma. E o hábito delas era marrom. E elas não sabiam de onde vinham esses sonhos, né? De um hábito branco, capa azul, e ficavam sem entender. E o Frei Galvão rapidamente entendeu qual era a mensagem. Frei Galvão então chama essas irmãs a viverem a forma de vida da Ordem da Imaculada Conceição. Olha que lindo. Né? E essa ordem, fundada por Santa Beatriz da Silva, também tinha um carisma profundamente franciscano e também tinha esse carisma profético de anunciar a Imaculada Conceição, a dignidade do homem, porque se Maria, enquanto o ser humano, né, enquanto mulher, foi assunta ao céu, é porque existe em nós algo de divino, né, que pode então entrar nos céus. E quando o Frei Galvão vê essa realidade acontecendo diante dos seus olhos, ali ele se realiza. Ele conseguiu trazer a Ordem da Imaculada Conceição de Portugal para o Brasil, né, e fundou ali no Mosteiro da Luz. Fundou e começou. Começou, exatamente. Que maravilha. Ali ele conseguiu trazer a Ordem da Imaculada Conceição também para o Brasil. Parece que um pouco na história também, quando estava no Mosteiro da Luz, ele sofreu algumas perseguições políticas na época, não sei se o senhor sabe alguma coisa disso. Sim. Frei Galvão era um exímio poeta, escritor, intelectual, e dados disso se dá pela sua ordenação aos 23 anos de idade. Ele foi ordenado muito cedo, muito jovem, né? Isso mostra que ele tinha um intelecto acima da média. Acima da média. Ele, durante esse período também que ele esteve em São Paulo, Frei Galvão foi nomeado visitador em Itu, foi nomeado visitador aqui em Taubaté, na cidade vizinha aqui de Guaratinguetá, onde nós tínhamos o convento de Santa Clara. Santa Clara. E Frei Galvão não conseguia sair da cidade de São Paulo, né? A Câmara dos Vereadores, o capitão daquela forania também não deixava que Frei Galvão saísse da cidade de São Paulo devido à sua importância ali para aquela região, como confessor, como conselheiro também dessas instâncias, né, de poder. E Frei Galvão então sofre ali algumas perseguições também pela sua ousadia de querer manter o Mosteiro da Luz. O recolhimento foi fundado e no ano seguinte, o capitão que veio para aquela forania exigiu o fechamento do recolhimento da luz. Foi quando pediu o fechamento. Exatamente. E Frei Galvão já tinha ali a sua influência na cidade de São Paulo, e ele resistiu firmemente junto com as irmãs dentro do recolhimento da luz, fechou-se as portas, como foi pedido, mas se manteve firme dentro do recolhimento da luz, até que um ano depois ele consegue ali a liberação para abrirem novamente as portas do mosteiro, né, do recolhimento ainda naquela época. Você vê, tudo na base também, né? Se entrar para o caminho do Senhor, prepara a tua alma. Exatamente. No mundo haverá aflições, né? E perseguições, e né? perseguições, né? E perseguições. Ele foi fechado lá dentro, o mosteiro só foi... Ficou um ano praticamente fechado. Um ano. O mosteiro só foi reaberto novamente 4 anos depois, assim, fundado, estruturado. Com estrutura. Com estrutura, 4 anos depois, né? E como Mosteiro da Luz ainda bem mais para frente. Depois que veio o Mosteiro da Luz. Frei Galvão foi canonizado pelo Papa Bento XVI, é isso? Exatamente. Em 2007.
é um ano importante, né? Qual foi o impacto assim para nós aqui no Brasil, né? Todos nós, da canonização? A canonização de um santo, irmão, ele sempre vai dizer para nós de uma pessoa, um ser humano, repleto do Espírito Santo, que pôde ali mostrar suas virtudes. Então, quando nós falamos da canonização do Frei Galvão, e ainda como o primeiro santo brasileiro, nascido na nossa terra, criado por nós, para nós é muito importante. É como se dissesse que Deus está olhando aqui por vocês também. Deus olha para o Brasil, Deus olha aqui para essa região de Guaratinguetá. E para nós é muito importante esse marco da canonização do Frei Galvão, porque ele mostra para nós que nós temos neste homem virtudes de fé que devem ser imitadas. Para a nossa ordem franciscana, isso tem um valor ainda maior. É um ser humano, um homem como nós, comum, né? Que viveu e usou dessa mesma roupa, né? Desse mesmo símbolo que nós usamos até hoje, e que dentro das suas limitações, dentro dos seus limites, suas misérias, humanas, das suas misérias humanas, ele conseguiu e encontrou diante do Senhor a graça. Então, para nós, alguém que teve uma criatividade missionária imensa, alguém que teve uma vida inteira dedicada ao cuidado das irmãs no recolhimento da luz, porque ele poderia muito bem, o capitão fechou, vambora. Pena, desculpa, não Tchau. Posso fazer nada. Né? Mas ele, na sua criatividade, na sua intuição, de Deus aí. na vontade, na sua sintonia com Deus, né? Isso que a gente fala também, que a nossa vida de oração deve nos deixar na mesma sintonia, na mesma frequência que a vontade de Deus. E Frei Galvão soube muito bem ouvir essa vontade de Deus, porque ele também sofreu da parte dos frades, meia culpa, né, alguma perseguição, né? Ele foi nomeado guardião do convento São Francisco em São Paulo, no mesmo período que estava no Mosteiro da Luz, então teve que se dividir ali em algumas funções. Ele também foi nomeado definidor, alguns cargos que trazem muitos outros atributos ali com ele, outras funções, e Frei Galvão se manteve firme na sua missão também de cuidado das irmãs. Então, para nós é algo sublime termos um irmão nas honras do altar. A gente pensa que é tudo assim, né, Frei? Vai direto, não, cai e volta, mas o projeto de Deus está ali. Exatamente. Ele soube esperar as demoras de Deus. Ele soube esperar as demoras de Deus. Sem abandonar o Eu acho que ele foi muito paciente. Muito paciente. Ele soube... A história dele já começa dando errado, digamos assim. Para nós é um alívio, né? Mas Frei Galvão não era para ser franciscano. Não era? Frei Galvão entrou primeiro na ordem dos jesuítas. Os pais dele eram da ordem terceira franciscana. Mas ele resolveu seguir o carisma jesuíta. Acontece que ali nos primeiros anos, ele ainda fazia o curso de filosofia, os jesuítas foram expulsos do Brasil. E já existiam murmúrios de que a ordem iria fechar e que todos os estudantes seriam levados do Brasil. E os seus pais, aflitos com isso, pedem para que ele retorne a Guaratinguetá. E ele então atende à vontade do pai, a mãe já era falecida nesse período, ele atende à vontade do pai e ele retorna a Guaratinguetá. E aqui então ele conhece os franciscanos, né, ali na região de Taubaté e tudo mais, e ele entra então para a nossa ordem, permanecendo no Brasil. Que maravilha. Esse podcast está sendo gravado hoje no 7º dia da novena. É hoje, né? Exatamente. Justamente a grande festa de Frei Galvão. Peregrino da caridade, onde houver desespero, que eu levo a esperança. Para nós casa muito o tema, né? Nós celebramos São Francisco de Assis recentemente, dia 4 de outubro. Estamos próximos ali da festa do Frei Galvão, dia 25 de outubro. E onde houver desespero, que eu leve a esperança. É uma frase atribuída a São Francisco, né, na oração dele. Onde houver desespero, que eu leve esperança. E é exatamente essa a vida do Frei Galvão. Hoje nós recebemos aqui no Santuário de Frei Galvão inúmeros peregrinos, muitos peregrinos. Nós temos lá em cima a sala dos exvotos, onde as pessoas podem trazer ali relíquias, imagens, fotos comprovando milagres sobre a intercessão de Frei Galvão. E eu acho que para nós até hoje, Frei Galvão continua sendo esse peregrino da esperança. Ele consegue renovar o ânimo e a força dos fiéis, principalmente fiéis que já se encontram desacreditados pela ciência. Muitos escutam: o seu câncer não tem mais cura, a sua doença não tem mais cura. Nós tivemos neste domingo agora,
uma caminhada, uma corrida de 10 quilômetros aqui no santuário, e nós tivemos o testemunho da Dona Rosa. Dona Rosa sofreu um acidente, teve um corte muito profundo na perna, sofreu uma cirurgia, e dessa cirurgia não cicatrizava. Ficou uma ferida muito grande na perna, e ela já era maratonista, e o médico disse para ela que ela nunca mais voltaria a correr. Acabou. Dona Rosa, para a senhora, acabou. Acabou essa vida de corrida, a senhora não consegue mais. E a Dona Rosa veio então até o santuário de Frei Galvão, recebeu as pílulas, fez a sua novena, e ela acreditou firmemente na promessa de que ali ela estaria curada. E a Dona Rosa então pôde, neste domingo, participar da corrida, correndo os 10 quilômetros inteirinhos da corrida, chegando até o final, aqui conosco. Ela trouxe o cartaz ali, mostrando o milagre, o laudo médico. Maravilha. E para nós é motivo de muita alegria. Frei Galvão até hoje é um missionário da caridade, um missionário da esperança, né? Um peregrino da esperança, para todo mundo que vem até aqui a nossa casa. Amém. A nossa casa-mãe fica no bairro Bom Jardim, aqui em Guaratinguetá. E temos alguns quartos que recebem alguns peregrinos, né? Que podem pernoitar. Então, lá teve a Yara. A Yara é de Mauá, uma baixinha. Uhum. E ela veio, pousou e saiu de lá sem café, sem nada. Ela e mais uma irmã dela mais velha, porque vinha correr. Veio correr. Olha que maravilha. Veio lá de Mauá, pousou lá conosco e 6 horas veio para cá. Ela mandou a foto. Tirou em terceiro lugar entre as mulheres. Então, uma felicidade que, né? Foi muito, então, muito você bom. veja, a pessoa sai de longe para vir participar de uma corrida. Nós tivemos um ônibus inteirinho vindo do Rio de Janeiro para participar da nossa corrida. Que maravilha. O ônibus pessoas parou. Idosas, jovens, homens, mulheres. Todas as idades. Que maravilha. E foi maravilhoso, né? Nós tivemos um pai correndo com a filha no colo. Que isso, né? Para nós é motivo de muita emoção. Isso mostra o quanto a fé do povo, o quanto a missão e o testemunho de Frei Galvão ainda suscita no povo essa coragem, esse ânimo para enfrentar as dificuldades da vida, as cruzes da vida, né? Suportar essas dificuldades que se abatem sobre nós, né? Dia 25, então, feriado, né? Feriado 25, de Frei Galvão, primeiro santo brasileiro. Qual será a programação? O senhor lembra? O senhor bispo Dom Orlando estará aqui? Exatamente. Nós temos a missa da Aurora logo às 6 horas da manhã. 6 horas da manhã. Depois nós temos a missa às 9 horas, transmitida também pela TV Aparecida, e que será presidida pelo Dom Orlando, Dom Orlando Brandes. A missa do meio-dia será transmitida pela Canção Nova, quem puder acompanhar também está aqui conosco. Depois às 3 horas da tarde nós temos a missa festiva, a grande missa solene da festa de Frei Galvão, com a procissão também, acontecerá aqui em Guaratinguetá. A procissão sairá pelas ruas ou ficará aqui dentro do Pelas recinto? ruas. Pelas ruas, né? ruas. E depois às 19h30 nós temos a última missa do dia, também ali da festa do Frei Galvão. Para nós motivo de muita alegria, e a gente espera que o santuário esteja lotado. Vai vir, tenha certeza que vai vir muita gente. Alguns que não conseguiram lugares, aí não sei, já reservaram lá na nossa pousadinha lá, para que venham para cá de manhã também para participar desse dia maravilhoso. Que maravilha. Eu quero que o senhor diga, senhor, qual é a mensagem final do senhor, Frei? Muito agradável ter conversar com o senhor. Qual é a mensagem final do senhor sobre a fé em Frei Galvão e essa festa desse ano? Olha, nós celebramos a festa de Frei Galvão aqui com inúmeros milagres. Eu estou aqui há pouco tempo, eu vim mais para ajudar e participar dessa grande festa aqui no santuário, também dar uma mão para os freis, para poder acolher os peregrinos, romeiros que chegam até nós. E são muitos milagres, testemunhos, mensagens que os peregrinos trazem até nós, mensagens de esperança, mensagens de reconciliação, também que não conseguiam. Frei, eu rezei para que meu filho pudesse voltar para casa, tomei as pílulas do Frei Galvão com fé, e hoje nós temos uma relação familiar excelente. E tudo isso, esse testemunho também edifica a sua fé e sua vocação. Edifica também. Você está vendo agora. Exatamente. A gente acredita que a gente vem aqui para fazer missão e levar a mensagem para os outros. E muitas vezes é o contrário. Nós que somos abastecidos aqui pela fé desses devotos de Frei Galvão, que vem nos ensinar que depois de 200 anos ali, já que nós celebramos atual. O bicentenário do Frei Galvão ainda é atual. A sua mensagem, a sua vida, a sua história, o seu testemunho é também testemunho para nós. São Francisco de Assis tem uma história muito bonita, um relato, uma das admoestações que nós temos como também parte do nosso carisma, em que São Francisco dizia assim aos frades: é muito fácil nós nos vangloriarmos
né, dos feitos dos outros, dos feitos dos santos. Mas nós precisamos sempre nos vangloriar da cruz de Cristo, daquilo que nós carregamos enquanto cruz, e fazermos nós o nosso testemunho de santidade. Maravilha. Né? Então acho que para nós, para todos os peregrinos que vêm até essa casa, Frei Galvão tem essa mensagem para dar. Esperança, fé, ânimo, né? Muitas pessoas chegam aqui e falam, olha, nós tivemos uma celebração lindíssima com o padre Marlon Múcio, que também esteve aqui conosco, um milagre de Frei Galvão, ele também disse, Frei Galvão foi esse intercessor na sua causa, na sua doença, e nós tivemos aqui muitas pessoas com doenças raras, com dificuldades, e que ao olhar o padre Marlon ali também, falaram, Frei, olha, ele tomando 280 comprimidos por dia, não há uma reclamação dele. Eu não tenho nada. Eu não tenho nada e passo o dia reclamando. Então eu acho que é exatamente essa a mensagem. Frei Galvão nos passa a esperança, ânimo, nos passa uma mensagem de que é possível nós seguirmos a nossa caminhada com fé diante do Senhor. Que maravilha. Eu creio que a palavra principal da grande festa, é claro, todos os anos, a devoção de milhares de pessoas que vêm de caravanas de outros estados até aqui, essa palavra que o senhor disse, a esperança. No mundo que nós estamos vivendo sem esperança, né, criou-se um mito de desesperança. As pessoas não sabem esperar, ficam recorrendo, só pedindo, e esquecem muitas vezes até de agradecer. Porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, né? Exatamente. Então eu quero agradecer muito ao senhor esse dia, que o senhor também olhasse para aquela câmera e mandar dessa mensagem que as pessoas venham aqui no santuário. Claro, nós estamos aqui em Guaratinguetá, na casa do primeiro santo brasileiro. A fraternidade daqui está disposta, totalmente entregue ao trabalho de acolhida desses peregrinos que vêm até a nossa casa. E nós queremos fazer o convite para você, venha conhecer o Santuário de Frei Galvão. Nós estamos pertinho aqui do Santuário Nacional de Aparecida. É um pulinho rapidinho para chegar até aqui a nossa casa. Nós estaremos recebendo vocês com as pílulas da fé. As pílulas não são vendidas. E eu gostaria de deixar aqui também esse convite. Você que quer receber as pílulas do Frei Galvão na sua casa, você pode entrar lá no site santuariofreigalvão.com e você pode fazer por ali o seu pedido das pílulas, né? Nós pedimos uma contribuição para que você possa nos ajudar com o frete dessas pílulas, mas elas são enviadas totalmente de graça para sua casa, para quem você quiser presentear também com essa graça de Deus, que são as pílulas de Frei Galvão. Essas pílulas são confeccionadas aqui, eu gostaria de deixar o agradecimento por inúmeros voluntários que num trabalho ali de formiguinha, né, fazem todo esse trabalho de confecção das pílulas, em espírito de fé, em espírito de oração, pedindo também por todos aqueles que recebem essas pílulas de Frei Galvão. Então, para nós, gostaria de deixar também esse agradecimento aos inúmeros voluntários dessa enorme festa de Frei Galvão, porque é uma festa construída a muitas mãos, né? Os freis estão aqui à frente, mas nós temos uma equipe de voluntários maravilhosa nos ajudando e sustentando também aqui a nosso santuário. Frei Gilberto, foi uma alegria muito grande estar aqui com o senhor. E que Deus te abençoe, mantenha o senhor firme, vamos se encontrar por aí. Fala muito bem, né, gente? Fala muito bem, porque ele veio para ajudar, o Romero que vem, mas ele falou, vim para ajudar a comunicação. É o carisma dele, né? É o ministério que Deus vai dar nessa congregação para que ele possa anunciar, falar e buscar meios para edificar a esperança nos corações. Quero agradecer muito ao senhor pelo seu tempo, né? Que Deus te abençoe muito. Conte com a nossa comunidade Anuncio quando o senhor estiver aqui, se puder, a gente te leva lá para visitar, será muito bom. Será um prazer. Tá? Muito obrigado mesmo por esse podcast. Obrigado, paz e bem. Obrigado para você, meu irmão, minha irmã. Agora compartilhe com mais gente, vão atender milhares de pessoas por esse Brasil que talvez não possam estar aqui, né? Mas vão receber esse testemunho maravilhoso do Frei Gilberto. Paz e bem. Paz e bem. Amém.